Shalom, shalom, meu povo. Mais uma live de testemunho. Nós nos encontramos aqui na página do Instituto Apostólico Mulheres com Espada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você que está aqui pela primeira vez, você que já nos acompanha, você que está sempre participando, sendo edificado, alcançado através das lives de testemunho, aonde o nome do Senhor tem sido glorificado e exaltado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Amém? É uma live onde o Senhor ele é tributado. Hoje nós vamos estar recebendo aqui Minha História Escreveu Jesus, a pastora Carmen Miranda, né, moradora da Bahia, vai estar testemunhando aquilo que o Senhor tem feito, faz em sua vida, né? Esse momento de Minha História Escreveu Jesus, de live de testemunho, uma direção do próprio Senhor, de estar convidando homens e mulheres que têm experiência com Ele, homens e mulheres que o conhecem, homens e mulheres que podem dizer quem é Yeshua HaMashiach, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, o que você pode dizer sobre o Senhor na sua vida, quem Ele é, qual é a sua manifestação, o que Ele realizou na sua vida, quem é Jesus. Porque a gente vê muitas pessoas dizer, eu sirvo a Jesus, eu conheço o Senhor, mas você tem certeza de quem Ele é? Você já teve alguma experiência com o Senhor? Nos conte. Então, eu quero te convidar a esse momento para orarmos, apresentando essa live de tributo, de honra ao Senhor. Amém? A gente precisa nos conectar com o nosso Deus, mente, coração e o nosso ventre, mente, coração e ventre profético tem que estar alinhados com o trono da glória de Deus. Então vamos orar. Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, rendemos a honra, a glória, louvor e adoração ao Senhor, porque Tu és digno de receber. Seja glorificado, Pai, no dia de hoje, porque toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor, aonde o Senhor, Pai, será aclamado, Jesus, através dessa live de testemunho. Alcança vidas, pessoas que precisam ser resgatadas, transformadas, famílias que precisam ser restauradas pelo poder da Tua palavra. Toma, Deus, todos os meios de comunicação, todos os aparelhos, tudo aquilo que nós vamos precisar utilizar como ferramenta no dia de hoje, para que seja feito esse caminho, para que essa mensagem chegue, Pai, no coração de alguém. Pai, eu tenho certeza que uma pessoa, duas ou três, não sei, vai ser alcançada, o Teu nome vai ser glorificado, alguém será curado, alguém será transformado, alguém vai receber a mensagem genuína daquilo que precisa, Pai. Então, que seja, Pai, a Tua vontade estabelecida no dia de hoje. Nós te oramos, Pai, e te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Compartilha, marca alguém, convida alguém nesse momento que precisa ser alcançado, edificado pela palavra do Eterno. Eu quero já iniciar essa live com uma palavra, né, de direção para a tua vida, que está lá no livro de Isaías, Isaías 40, a partir do seu verso 28, né? Ao me assentar aqui para iniciar essa live, o Senhor me deu o direcionamento desta palavra para ser impartida e compartilhada com os filhos, com aqueles que precisam ouvir, aqueles que precisam ser alimentados, com aqueles que precisam ser alcançados no dia de hoje. Assim diz a palavra do Eterno. 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aonde você estiver agora, fala comigo, força. Sobem com asas como águia.
correm e não se cansam, caminham, mas não se fadigam. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Força. Receba força, você que está aqui nessa live. Receba vigor de Deus. Receba coragem. Receba perseverança. Receba da parte do Senhor. Porque o Senhor diz que aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que creem, aqueles que têm Ele como Pai, aqueles que têm Ele como segurança, aqueles que habitam, aqueles que têm a plena certeza, aqueles que vivem debaixo da paz que excede todo entendimento, aqueles que entendem que independente da situação, ou do processo, ou que eu esteja vivendo, a paz que excede todo entendimento é o suficiente na minha vida. Eu espero nele, eu confio nele, eu durmo, eu acordo, eu descanso nele. Porque quando eu faço isso, eu encontro renovo, eu encontro força, eu encontro substâncias que vão me alimentar e me sustentar para permanecer de pé. Então receba força, receba asas como de águia para que você voe, para que você ganhe resistência. Você não vai se fadigar, você não vai se cansar, mesmo que isso aconteça, porque isso acontece no meio da caminhada, mas o Senhor renova as tuas forças. Você pode receber isso na tarde desse dia? Você pode receber força. Fala: Senhor, eu recebo força. Pai, eu preciso dessa força. Pai, eu preciso de renovação. Renovação no entendimento. Renovação de força, de vigor, de alimento espiritual. Receba força da parte do teu Deus. Amém? Pastora, se a senhora já estiver aí, escreve para mim nos comentários, que eu já quero compartilhar e deixar a senhora à vontade. Minha história escreveu Jesus, né? Nós vamos estar recebendo aqui a pastora Carmen, vai estar testemunhando aquilo que o Senhor fez em sua vida. Ah, ela já está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, shalom, pastora Mayra, Elizabeth, Renata. Ih, Gabriel Júnior tá aí. Elida, perdão. Seja bem-vinda, pastora. Minha história escreveu Jesus. Nos conte o que o Senhor fez na sua vida, o que o Senhor continua fazendo, quem Ele é na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Como que você está? Tô bem. Prazer em estar aqui, um privilégio estar aqui podendo compartilhar com os irmãos, compartilhar a história. É como a apóstola falou, o que o Senhor continua fazendo, né? Eita, porque são muitos os testemunhos, são muitas as histórias que o Senhor tem nos permitido viver, né? Como a senhora já falou aí, eu sou Carmen Miranda, sou aqui da Bahia, do interior da Bahia, né? Estou como pastora, mas o meu chamado é serva. Eu nasci para servir a Deus, né? Infelizmente, em um berço evangélico, não tive esse privilégio, né? Só conheci Jesus aos 23 anos de idade, com um casamento quase destruído, filhinha recém-nascida e muita perturbação na mente, sem saber quem eu era, sem saber o propósito da criação para as nossas vidas, né? Vivendo muito longe da identidade que Deus havia me feito, me criado para viver. Mas glória a Deus que o Senhor me encontrou, né? Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. Graças a Deus que o Senhor, Ele me encontrou, né? Eu nasci e me criei aqui na Bahia, porém, quando eu completei 18 anos, eu fui embora, né? Eu queria viver minha vida, fazer minhas escolhas, aquela fase da rebeldia, né? Que a gente já não quer mais os pais por perto,
né? E se tiver algum jovem aqui que me escuta nessa tarde, bom é quando nós estamos debaixo da proteção, da autoridade, do direcionamento dos nossos pais, né? Mas eu, infelizmente, não conhecia a palavra, não conhecia de valores, de princípios, e eu quebrei muitos princípios. E, infelizmente, tive que conhecer Jesus de uma forma difícil, né? Não foi por amor, não foi por paixão, não foi, foi por conta da dor mesmo, que quando ela bate na nossa porta, e tem dias que ela bate com força, né? E aí nessas horas a gente não tem muito para onde correr, porque nessas horas os amigos parece que não estão lá, né? E aí é onde a gente realmente quer conhecer esse Deus que está ali o tempo todo querendo entrar e a gente não permite, né? Mas eu me casei muito nova, eu fui embora daqui aos 18 e aos 19 eu me casei, né? Lá em São Paulo, dos meus pais. E aos 23 eu tive minha primeira filha, que hoje está com 16, eu já tenho 19 anos de casada. E, e nesse momento que a minha filha nasceu, eu tive uma depressão pós-parto, né? Eu não consegui cuidar da minha filha, amar minha filha como eu deveria, e isso me distanciou um pouco dela e do meu esposo, né? E devido ao problema de alcoolismo que o meu esposo enfrentava, né? O meu esposo, ele é filho de pai alcoólatra, o avô alcoólatra, 3 tios que têm problema na coordenação motora porque tiveram que passar muito tempo internados por conta do alcoolismo. Então, assim, vem de uma família totalmente viciada no álcool, né? E o meu esposo era o próximo, né? Meu esposo, ele bebia todos os dias, todos os dias. E nesse momento, né, nessa loucura que eu me encontrava mentalmente falando, eu tomei uma decisão, né? Eu tomei uma decisão e eu vim embora de São Paulo e larguei meu esposo lá. E eu vim embora e eu já, assim, não sabia o que me esperava, né? E antes de eu sair de São Paulo, eu fiz uma visita em uma igreja. Uma igreja que tinha em casa que eu nunca tinha ido, que algumas parentes minhas congregavam e que eu não podia ouvir falar de Jesus. Eu não queria nem saber, né, de evangelho. Né? A minha família, até hoje, a minha mãe ela é ministra da Igreja Católica, vem de uma raiz do catolicismo muito forte. Eu fui ensinada, né? Eu fiz crisma, eu me batizei na Igreja Católica, eu fiz primeira comunhão, eu fui professora de catequese. Então, eu vinha dessa raiz enraigada mesmo. Então, eu não queria saber de evangelho, do cristianismo. Para mim, era ir contra tudo que eu tinha aprendido. Mas antes de eu vir embora, eu entrei nessa igreja. E naquele dia, o Senhor falou comigo de uma forma tão extraordinária que naquele momento eu não entendi, né? Eu não entendi o chamado de Deus. O Senhor falou que eu achava que estava fugindo, mas que o Senhor estava me levando para o lugar onde Ele iria fazer a obra. Meu Deus. E eu, na minha cabeça, eu achei que eu ia vir embora, ia ajudar minha mãe dentro da igreja católica, sabe? Falei, eu vou voltar para minhas origens e o que Deus está falando é isso. E eu vim embora, assim, finalzinho de 2009, eu vim embora, de 2011, perdão, eu vim embora, assim, convicta de que era isso. E quando eu cheguei aqui, 2 meses depois, o meu esposo veio, né? Largou tudo lá e veio embora. E quando ele chegou aqui, a nossa vida ela virou um inferno. Um inferno mesmo, que a gente chegou a se separar. Chegamos a nos separar por 5 meses e eu já não suportava mais, porque ele bebia muito, muito, muito. E eu com a filha pequena. E aquilo ali me perturbava a alma. E em um momento eu recebi uma ligação. E a minha irmã, vindo de lá de São Paulo, ela disse: eu estou indo para sua casa. Eu estou indo para a Bahia e eu quero fazer 3 cultos na sua casa. Nossa.
E eu estava tão apavorada vivendo aquele momento com meu esposo que eu simplesmente aceitei, mas na minha cabeça era 3 cultos, né, que o orar por mim e o profetizar alguma coisa boa e eu ir embora. Mas a obra do Senhor, ela é tremenda assim, o Senhor no primeiro culto na garagem da minha casa, o Senhor salvou meu marido. Glória a Deus. O Senhor salvou meu marido ali e foi algo assim que ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava. E eu me apaixonei por esse Jesus de uma forma tão sobrenatural que o meu amor por Jesus começou a ofender as pessoas que estavam à minha volta. O lugar onde eu moro não tinha um cristão naquela época. Eram todos católicos, todos enraizados dentro da igreja católica. Então, o primeiro culto na minha casa escandalizou todo mundo a ponto das pessoas entrarem na minha casa para me ameaçar. Meu Deus. Para dizer que se eu não parasse com aquilo ali, que eles iriam tomar providências drásticas, né? Meu Deus. Ali eu comecei a entender que servir a Deus seria necessário renunciar. Seria necessário. E não tinha igreja no povoado onde eu moro, não tinha igreja, não tinha crente, não tinha pastor, eu não sabia dirigir, então eu precisava do meu marido. E o Senhor começou a fazer a obra, né? Porque assim, mesmo sem eu conhecer Cristo, mesmo sem eu saber quem de fato ele era, porque eu estava como Jó, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Meu Deus. Né? Eu ouvia as pessoas falar desse Jesus que curava, que libertava, que transformava, que fazia milagres, mas eu só ouvia. Eu não tinha presenciado ainda. Eu não tinha presenciado. Então, assim, a primeira experiência com esse Deus que eu vivi foi justamente pedindo socorro em relação ao meu esposo, porque nós estávamos separados, morando na mesma casa, porque ele disse que não saía de dentro de casa e eu não queria perder. A única coisa que nós tínhamos na vida era a casa. E eu tinha uma filha de 3 meses. Então, para onde eu ia com uma criança no colo? Então, nós ficamos ali por 5, 6 meses morando na mesma casa, porém sem contato físico, sem se falar, sem... E ele bebendo, destruindo tudo que a gente tinha através da bebida. E um mês antes do Senhor salvar ele, sem eu conhecer esse Deus, ele se revelou para mim dentro do meu quarto. E esse foi, assim, eu acredito que foi o ponto inicial para que eu aceitasse os cultos dentro da minha casa, porque na época, no mês de São João, né, de junho, porque aqui na Bahia, a festa principal é a de junho, né? Não sei se você já ouviu lá, mas São João, na Bahia, é o top do momento, né? E meu esposo saiu na noite de São João para uma festa e eu não sabia onde ele estava e eu já estava tão saturada, tão, sabe? E eu, sem conhecer a Deus, eu dobrei meu joelho dentro do meu quarto e falei, Senhor, se o Senhor existe, o Senhor vai matar esse homem onde ele estiver. Eu não quero que o Senhor traga ele de volta para dentro de casa. Eu não suporto mais, eu não aguento mais. Ele não tem coragem de sair, eu não vou sair. E ele os meus problemas giram todos em torno dele. Então, não traga vivo, sabe? Onde ele estiver, faz alguma coisa e tira a vida desse homem, tira essa perturbação da minha vida. E ali, no meio daquela oração, eu adormeci. E o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, ele dizia, o Senhor me mostrava o meu esposo sofrendo um acidente de moto e alguém vinha correndo me chamar. E quando eu chegava, que eu achava ele todo ensanguentado, todo sujo, todo arrebentado, ele dizia assim, tá feliz porque o seu Deus ouviu a sua oração. E naquele momento ele morria. Meu Deus. E aquilo ali foi tão impactante para a minha vida que eu levantei gritando, chorando. E eu falei, Deus, se o Senhor é poderoso para matar, então o Senhor também é poderoso para salvar, para tirar ele dessa cachaça. Salve esse homem! E eu caí no chão de joelhos e eu falei,
não leve em consideração essa oração, mas traga esse homem de volta, porque se o Senhor trouxer esse homem com vida, eu vou viver a mulher, eu vou ser a mulher de Provérbios 31. Eu nem conhecia a palavra, eu nem conhecia, eu não conhecia esse Deus assim, mas assim o Senhor me deu essa direção e eu falei: se o Senhor trouxer com vida, a partir da manhã eu serei uma nova mulher. Foi ousada. Foi ousada, Jesus entrou. A fala. A fala. E ali foi algo assim, na hora, apóstola, na hora que eu estava fazendo essa oração, assim, gritando, chorando mesmo, dentro do meu quarto, eu vi o clarão do farol da moto clareando toda a garagem e o quarto onde eu estava. E naquele dia ali o Senhor me impôs à prova, porque o meu esposo, ele é muito, até hoje, sempre foi muito tranquilo. Ele bebia, ele se embebedava, mas ele não arrumava uma confusão. Ele chegava em casa quietinho, ele não levantava a voz. Se tivesse comida, ele comia. Se não tivesse, ele ia dormir, sabe? Ele sempre foi... Mas naquele dia, ele chegou batendo porta. Nossa! Quebrando as coisas dentro de casa. E ele chegou e ele fazia um barulho, acendeu as luzes, tudo. E eu disse: meu Deus, o que eu prometi? Eu não vou ter condições de cumprir essa promessa. E o meu desejo era levantar e bater de frente com ele e brigar. Mas eu lembro que eu coloquei a coberta assim na minha boca e eu só dizia: Senhor, eu vou ser essa mulher que eu prometi. Eu vou ser essa mulher. Meu Deus! Olha aí, mulherada! Ai, Jesus! E isso foi confronto! Quando a gente faz voto com Deus, não tem como voltar atrás. Não tem. E eu sei que eu levantei no outro dia, pastora, apóstola. Eu me levantei no outro dia. Eu não cozinhava mais para ele, eu voltei a cozinhar. Eu peguei as roupas dele, tudo. Eu comecei a lavar, eu fiz almoço, eu fiz janta. Ele começou a se assustar. E aí, quando ele entrava dentro de casa, eu colocava um louvor. Olha eu aí. lembro o primeiro cantor que eu conheci naquela época foi o irmão Lázaro. Eu colocava os louvores de Lázaro a maior altura na minha televisão. Na hora que ele chegava pianinho e aquele Olha aí, olha a estratégia de mudança de ambiente de lá. Olha só. E ali, pastor, assim, foi algo, questão de dias. Isso foi dia 25 de junho, a noite de São João. Dia 14 de julho, a minha irmã chegou de São Paulo e no primeiro culto que eu fiz na minha casa, meu esposo aceitou Jesus. Glória a Deus. E foi algo tão extraordinário que assim, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo, sabe? E ali eu sabia que eu ia precisar do apoio dele, porque a minha irmã ia voltar para São Paulo. Mas a obra do Senhor só estava começando nesse lugar. Meu Deus! O Senhor nos conectou a um pastor de um obra outro... de restauração. O Senhor foi começando a encaixar, sabe, os quebra-cabeças, assim. E o Senhor trouxe um pastor de um outro estado, né? Olha. Um missionário. E esse pastor, ele implantou o evangelho aqui. E ele ficou por 3 anos. Ele ficou por 3 anos aqui, morando aqui no povoado. Ele veio do Rio de Janeiro. E ele já tinha umas outras congregações em outras localidades, mas aqui, para a senhora ter uma ideia, o pastor mais próximo daqui do lugar onde eu moro, eu fui na casa desse pastor e eu falei para ele assim: eu comecei uns cultos na garagem da minha casa, mas eu não tenho condições de continuar porque eu não conhecia, né? Eu era só uma pessoa recém-convertida e apaixonada por precisava ser discipulada, fundamentada, né? Exatamente. Tratada ali, tendo a base e a direção. Exatamente. E quando eu bati na porta desse outro pastor, ele me perguntou assim: de onde a senhora é? Eu falei: eu sou do povoado de Tiririca. Aí ele disse assim: eu não coloco o meu pé naquele lugar. Aquilo ali é um sepulcro caiado. Olha!
E ele me Meu contou a história. Deus. Enquanto eu morava em São Paulo, inúmeras vezes eles tentaram abrir um ministério aqui nesse povoado e não vingou. Por anos eles vinham com carro de som, pregavam na rua e eles nunca conseguiram ganhar uma alma e eles foram expulsos daqui, eles foram humilhados, eles foram escorraçados daqui. E quando Meu eu cheguei Deus. falando que eu era daqui, ele disse que aqui nesse lugar ele não botava os pés dele. Meu Deus. Olha aí. E o Senhor, assim, trouxe esse outro pastor para cá, que nos auxiliou, que cuidou, que nos lapidou, que nos doutrinou, que nos ensinou sobre o Evangelho, sabe? E eu louvo a Deus por as pessoas que de fato vivem o Evangelho, que de fato abrem mão, renunciam ao seu eu, o seu desejo, os seus status, porque assim, o lugar onde eu estou, apóstola, é muito minúsculo, né? Eu posso dizer que eu estou como Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Tiririca? Meu Deus. Não pode, porque assim, o nosso povoado é o menor da cidade. É o menor da cidade. E ele era conhecido por um lugar onde mais tinha festa. É um povoado que só tem uma entrada e uma saída. E tinha 6 bares. Todo final de semana tinha festa nesse lugar. E o Senhor começou a enviar pessoas para este lugar, que compraram um desses bares, reformou e fizemos a igreja. Glória! Deus é lindo. E olha o que Deus fez. E esse bar, onde esse missionário comprou e nos deu para fazer a igreja, o meu esposo estava com uma dívida sem que eu soubesse de bebida nesse bar. Eu ainda ia te perguntar que era o bar que ele ficava bebendo. Olha só que Jesus é lindo! Era o bar onde ele bebia e que por muitas vezes, eu fui atrás dele nesse bar pedindo que ele fosse me levar em alguma igreja e ele não saía para me levar. Meu Deus. Nesse bar, quando a gente foi negociar para comprar esse bar, o rapaz falou assim: a dívida do seu marido está perdoada. Meu Ali, Deus! o balcão daquele bar, hoje não, porque graças a Deus o Senhor nos deu um outro templo lindo, maravilhoso, mas por 7 anos, o balcão daquele bar onde o meu esposo bebia todos os dias virou o altar da igreja. Aleluia! Virou o púlpito onde o meu esposo se tornou pastor. Meu Deus, Deus é lindo demais. Estabeleceu o governo dele dentro daquele lugar. Exatamente. Aonde usando aquele que usava o ambiente, o alcoólatra, o bêbado, o que passava vergonha, o que tinha dívida. Deus é lindo. Olha só, Deus vem na contramão. Deus quebra uma estrutura. Deus quebra uma maldição familiar, porque isso é maldição familiar, o alcoolismo, uma raiz de alcoolismo dentro da família. E quebra no ambiente onde ele ficava e no lugar onde o evangelho não entrava. Vocês estão entendendo hoje esse testemunho aqui? Há impossíveis para Deus? Não. Ele só quer pessoas disponíveis. Ele usou a palavra que ela liberou, a pastora, votou para Deus que seria a mulher virtuosa. Jesus começou a reconstruir uma família, libertação, resgate do lugar, tomada de território, estabeleceu o governo por 7 anos. 7 anos fala da perfeição dele. Que isso, Jesus? Para depois tirar vocês e botar vocês em outro lugar. Tá bom, olha, o papel de vocês cumpriram aqui. Agora outra pessoa dará continuidade. Preciso de vocês em outro lugar. Que é isso? Esse é o papai que eu conheço. Meu Deus! Conta, que agora eu fiquei. Maravilha! Quando nós começamos os cultos, né, nesse salão onde era o bar, dos meus irmãos
um dos meus irmãos de sangue falou para mim assim: você acha mesmo que vocês vão aguentar dar sequência os cultos aí com um bar colado do lado? Porque eram 6 bares, um de frente para o outro, um do lado do Aquele outro. que chama sustenta, aquele que E o chama Senhor provisiona, aquele que chama, coloca a mão dele. Irmão, pode fazer o que for, a última palavra é dele. o Senhor, quando ele me salvou, ele me deu uma ousadia que eu não sei, Glória. as pessoas não entendiam, sabe? E o que que acontece? Eu falei para ele: se Deus quiser nos estabelecer aqui, ele fecha os bares em volta. E se não, ele tira daqui e nos coloca em outro lugar. É assim O que mesmo. aconteceu? Fechou. Todos os bares fechados. Veio no meu pensamento isso agora. Não entre na frente da obra do Senhor, porque todo aquele que se levanta cai. Ah, os outros bares vão atropelar, Não. O Senhor fecha todos eles para estabelecer a porta que ele abriu. Olha, veio isso no meu pensamento que você falou. Falei, Jesus é lindo! Eu amo isso. E a igreja, e por incrível que pareça, sabe? Eu acho que de tudo isso, a palavra mais dura que eu recebi foi do meu pai. Que ele disse assim: o meu pai me aconselhou a divorciar, né? E ele disse assim: minha filha, ou você separa, ou o seu final vai ser cuidando desse homem em um centro de recuperação. Meu Deus. E aí começou a apontar o pai, o avô, os tios e as tios. E naquela época eu estava construindo uma casa, né? Que é a casa hoje que eu moro, né? Eu Sim. estava construindo. E naquele dia que o meu pai falou aquilo, eu mandei fazer uma porta de vidro, acho que quase 2 metros, na entrada da minha casa, e eu mandei colocar assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ô, Glória! Contra a minha casa não vale encantamento. Não, aqui não. Aqui não. Aqui tem gente posicionada. E o que Deus tem feito na vida do meu esposo, o que o Senhor tem, assim, é algo sobrenatural, sabe? Ele não tem teologia, não tem faculdade, não tem nível superior. Um homem simples, calado, muito tímido, mas que quando pega o microfone em cima do altar, as pessoas se impressionam. Deus é lindo. Era a pressa que Deus tinha de salvar ele era essa, sabe? E hoje o Senhor nos deu um templo novo. A nossa igreja é lindíssima. Nós completamos agora em julho, nós fizemos a nossa festa de aniversário, 14 anos de ministério. Glória a Deus. 14 anos. E, inclusive, a palavra que o Senhor me deu foi justamente sobre 7, né? Falei, os primeiros 7 anos de estabelecimento. Você sabe o que 14 simboliza? Sabe qual é a mensagem do 14 do mundo espiritual? Você Sim. sabe? 14 anos, o que vai significar? Vai significar restituição, semeadura e colheita. E sabe qual foi o tema que Deus me deu? Para o nosso aniversário? Ano da colheita. Tá vendo quando ele tá na direção? Eu não sabia, mas o Espírito sabe. Ano da colheita. E a palavra que o Senhor me deu foi justamente essa: 7 anos de plantio, 7 anos de estabelecimento. E agora... 14, dupla honra. Dupla honra. 14. E foi... Eu fui impactada com o que o Senhor fez, sabe? E o que ele tem feito, assim. A minha mãe, quando tudo isso aconteceu, porque ela até hoje ela é católica, é ministra da Igreja Católica, sim. E quando tudo isso aconteceu, a minha mãe ela entrou em depressão. Ela não suportou, né, ver eu saindo da Igreja Católica e ir para a Igreja Evangélica, né? E ela passou por um processo muito difícil. Se realmente entender, sabe?
E no meio do processo, o Senhor tinha falado comigo que quem se colocasse contra, o Senhor ia ferir, ia tocar, ia, né, de alguma forma, não ia permitir que a obra do Senhor parasse nesse lugar. Sim, Né? E a gente sabe que não é por causa de nós. Nunca sim. foi, nem nunca Não será. é. Mas para o propósito dele, que se ele quiser fazer, não adianta Exato. alguém se... Não adianta, né? E aí, o Senhor nos mostrou obra de macumbaria, o Senhor nos mostrou, assim, projetos feitos de forma pesada para que Sim. essa Deus obra não mostra. para que essa obra não viesse, né, desenvolver. E o Senhor, assim, além de mostrar, ele quebrava e ele fazia e ele mostrava que ele era Deus, assim, nitidamente, sabe? E hoje o Senhor, no meio de todo esse processo, o Senhor. Eu não falei no início, mas eu sou de uma família de muitos filhos, né? Eu sou a mais nova de 14. Nossa, olha aí. Eu sou 14 homem de velho. novo. Eu sou a mais nova de 14. E quando de verdade a obra começou, mesmo quando o Senhor realmente começou a fazer, uma das primeiras almas que nós alcançamos foi uma cunhada minha, esposa do meu irmão mais velho, o mais velho. E o meu irmão, ele passou a me odiar de uma forma escancarada. Escancarada. Ele passou a me odiar de uma forma escancarada e ele chegou a ameaçar a esposa dele, que se ela ficasse como eu era, né, apaixonada por Jesus, Sim. que ele seria capaz de fazer uma besteira, né? E de fato, a Bíblia diz que há poder na nossa língua, né, tanto de vida Sim. como de morte, como de edificar, como de derrubar. Sim. E ele, movido por uma ação maligna, ele comprou mesmo. Ele chegou a comprar um combustível e ele ia tocar fogo na igreja com nós dentro. Meu Deus. E quando ele fez isso, quando ele saiu da casa dele para fazer isso, nós só ficamos sabendo anos depois, quando ele realmente nos contou. Um dos filhos dele, o mais novo, ele tinha na época 9 anos de idade. E aquele menino, ele tem uma unção. Ele canta, ele louvava, e a glória do Senhor, ela Glória a inundava Deus. assim. Com 9 anos de idade, o menino era usado assim de uma forma tremenda. Só que ele ia para a igreja escondido do pai, porque o pai Olha não aí. deixava. Uhum. E nesse dia que ele saiu para executar esse plano maligno, né, que era coisa do diabo mesmo, Sim. ele chegou na igreja e o filho dele estava cantando, adorando a Deus. E quando a voz do filho dele ecoou dentro do ouvido dele, hoje ele conta, ele disse que naquela hora alguma coisa falou assim: o que você está fazendo? As cadeias. A voz do Senhor. E ele disse que desafiou a Deus. Ele disse que queria ver se o Deus que eu servia era maior do que o Deus dele. Ele vai ver. Todo aquele que desafia, todo aquele. Meu Deus, não faz isso não, porque ele vai se apresentar porque ele é Deus, ele é soberano. Vai. Não tenha dúvida. Já se apresentou, apóstolo. Já se apresentou. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Fala. Em uma brincadeira de criança, Meu Deus. Um dos coleguinhas do filho dele, de 9 anos, deu um tiro na face do filho dele. Meu Deus. E adivinha, na hora de ir para o hospital, na hora da correria, quem foi que acompanhou? Você. Eu. E dentro do hospital, todo mundo achando que o menino ia morrer, porque pegou a parte da face inteira, essa parte da garganta, inchou, que ficou. Nós temos fotos de tudo isso. Nós temos fotos do bar, temos fotos de toda a retrospectiva inteira. Meu Deus. No meio do hospital, aquela que elas chamavam de
louca, começou a profetizar, não Teve que morre, mandar chamar não ela, né? morre, Teve que chamar a não louca, né? morre, A doida, né? é, Nessas horas eles sabem nosso endereço. Mas exatamente. é para a glória E do aí a nome do maluca, Senhor. e eu falei, não morre, porque é propósito de Deus, a glória do Senhor será manifesta através disso daqui. E assim, todo mundo foi impactado com a glória de Deus. E Glória a hoje, Deus. o meu irmão é obreiro na casa do Senhor. Céu venceu. Sempre vence. Apaixonado por Jesus, Ô, que glória. respeita o nosso ministério, o nosso chamado. Ele é apaixonado por o meu esposo, assim, sabe? É Aleluia. investidor da obra de Deus. E assim, se eu fosse contar o testemunho desse meu irmão, né? O que Deus precisou fazer para trazer ele tentou suicídio. Meu O Deus. Senhor tocou nas finanças dele e ele ficou com mais de 200 mil devendo na praça. E quando os credores começaram a bater na porta dele, a vergonha foi tanto que ele tentou suicídio. Deus tirou o trono de adoração dele. Exatamente. Deus tem as formas dele. Exatamente. E hoje é o nosso melhor obreiro, apaixonado Meu por Deus. Jesus, topa qualquer coisa. E assim, você começa a falar com ele, não, mas vai dar tudo, tá tudo dando errado. E ele, não, mas vai dar tudo certo, já não se preocupe. Esse aí não Que ouve Deus vai... falar, não. Esse aí conhece. Pois que você conhece, tu sabe quem ele é. Exatamente. Então, assim, o que o Senhor tem feito aqui neste lugar, nas nossas vidas, assim, são muitos testemunhos. E eu acredito que o nosso tempo já está se encerrando. E para completar, né? Eu era empresária aqui na nossa cidade. Quando eu cheguei de São Paulo, eu abri loja aqui, eu era microempresária, graças a Deus ganhava super bem. E o Senhor falou que era para mim abrir mão, né? Abrir mão porque ele ainda tinha algo a fazer na minha vida, né? Sim. E aí, quando foi em 2017, eu estava com um cisto muito grande no ovário, estava com endometriose e me preparando para uma cirurgia, quando de repente o Senhor me deu um filho. Improvável. Meu Deus! Tudo em você, a tua caminhada é nos improváveis. É nos confrontos. Deus faz tudo na contramão contigo, né? Já percebi. Tudo. E aí, quando eu cheguei na frente do médico, que era, né, que ia fazer minha cirurgia, ele disse assim: não, se você está grávida, a cara dele é: se você está grávida, a cura para endometriose é filho. E para cisto, porque não era para você engravidar. Se você está grávida é porque você foi curada. Eu falei, glória a Deus. Aleluia. E hoje anos, né? E junto com a gravidez veio a profecia. E o Senhor falou: eu quero você dentro da sua casa, porque eu vou te preparar para você ajudar outras mulheres na área onde você sofreu. Vai ser a área que você vai ser canal de cura. E aí, dentro da minha casa, o Senhor me informou cristã. Hoje, agora em maio desse ano, eu me formei como sexóloga cristã. Estou me formando como terapeuta familiar. E hoje, assim, o Senhor tem feito coisa tão extraordinária dentro da minha casa, em mim e através de mim, né? De outros lugares, de outros estados, me mandam mensagem me perguntando como sair do lugar onde elas estão, sabe? E assim, o Senhor restaurou minha identidade de filha, sabe? E assim, o milagre maior. Porque a minha loja era o meu maior sustento. O meu esposo, o que ele ganha não é suficiente. Mas o Senhor tem cuidado de absolutamente tudo. Ele faz. Tudo. Eu sei o que faz. E a palavra dele para minha vida foi: se você estiver no centro da minha vontade, a responsabilidade é minha. Então, é sobre isso.
Eu sei o que é isso. Meu Deus. E como é difícil aprender a ser dependente de Deus, né? A ser dependente de Deus. É muito difícil, é muito difícil. Mas assim, quando a gente aprende a estar nesse lugar de confiança, é muito desafiador. E eu gostaria, sabe, nessa tarde, de encorajar mesmo essas mulheres, sabe? Eu nunca vi uma época onde o Senhor tem levantado tantas mulheres, sabe? Mulheres que estão como Neemias, sendo reparadoras de Aleluia. muros, sabe? Eu tenho visto mulheres assim, o Senhor levantando cada uma com um propósito específico. E o que Sim. tem alegrado a minha alma, apóstola? As mulheres pararam de competir e começaram a juntar os seus dons e os seus talentos para servirem a Deus. Aleluia. Porque nós estávamos acostumados a uma sociedade que nos olhavam por o que nós tínhamos. Sim. Mas agora as pessoas elas vão aprender a olhar para nós pelo que nós somos. E Aleluia. nós somos geradoras de propósito. Glória a Nós Deus. somos mulheres, carregamos um propósito maior. Não é sobre nós, não é sobre competir, não é sobre estar em evidência. É Não, sobre não. entender que o que a apóstola carrega pode me ajudar e o que eu carrego vai Exatamente. ajudar. É sobre Não é, isso. é sobre isso. E assim, isso tem me alegrado de uma forma E o extraordinária. reino avança dessa forma. Porque o reino tem avançado. Porque nós Meu Deus. somos chamadas por Deus para ser multiplicadoras, Aleluia. geradoras. Não existe outro ser, né? Hoje nós estamos vivendo essa onda de gênero, inúmeros gêneros, mas ninguém é capaz de gerar um propósito como nós mulheres. Nós temos útero e nós fomos criadas para gerar. E Aleluia. por muito tempo, por nós não sabermos quem nós éramos, nós nos feríamos, nós machucávamos umas às outras, nós competíamos, nós estávamos em um campo de guerra. Mas hoje eu tenho visto o Senhor curando mulheres para Aleluia. entender o propósito dele e dizer assim: filha, o que você carrega não é maior e nem melhor do que o que a sua irmã carrega. Mas se vocês entenderem o propósito, eu uno o que você carrega com o que ela carrega e o reino Aleluia. expande, o reino, sabe? Então é sobre o reino de Deus, é sobre mulheres posicionadas em uma nação aonde as Glória a pessoas Deus. querem destruir a casa, querem destruir a nossa família, querem destruir os nossos filhos, e nós estamos se levantando na força do Senhor para dizer: na minha casa não. O divórcio tem se tornado muito comum, Meu Deus. banalizado. Banalizado. Eu tenho lidado com mulheres que estão assim à beira de um divórcio e se preparando para novos casamentos. E o Senhor chega e diz: a glória da segunda casa pode ser maior do que a da primeira. Então, nós precisamos estar como atalaias, vigilantes. Sim. A minha casa é lavada, é remida pelo sangue do Sim. Cordeiro. Na minha casa, o que é comum para as outras famílias. Exatamente. O que é comum para as outras mulheres não é comum para mim. Exatamente. Não Comum pode ser pra comum mim é- pra gente. Não pode. E quando eu estava meditando aqui, né, na palavra, estava ali em oração, pedindo a Deus, e o Senhor me trouxe Romanos 12:2. Não vos conformeis Não. tempo, mas transformai-vos pelo Aleluia. poder da vossa para Glória a que Deus. experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade do Senhor nas nossas vidas é que a área que eu já venci, eu possa ajudar outras mulheres a vencer. Sobre isso. Mas entenda que tem áreas que ser sozinha que eu vou precisar. Verdade. E eu tô muito grata a Deus por essa oportunidade de estar falando para essas mulheres hoje, mulheres que a gente nem conhece,
mulheres que a gente não sabe o que tem passado, mulheres que a gente não sabe o que tem enfrentado. Mas eu espero que nessa tarde, aquilo que nós estamos falando aqui seja um divisor de águas para a sua vida. Aleluia, eu creio. Que isso venha impulsionar outras mulheres a não desistir. Sim. Aquilo que o inimigo, às vezes, está dizendo que é um ponto final, para Deus é só uma vírgula. Sim. E o que está por vir é muito maior e melhor do que o que nós podemos imaginar. Verdade. É porque muitas das vezes elas acham que um novo relacionamento, um novo casamento, um novo isso vai melhorar. Não. E se Deus colocou ela ali, como vai ser a pessoa que vai reparar. Se Deus colocou ela ali, se é ela que vai trazer a mensagem, é ela que vai trazer o fundamento para o lado dela. E aí ela está abandonando o lugar do propósito. E naquele grande dia, o Senhor vai requerer isso. Porque quando se fala da obra do Senhor, né, algumas pessoas que ainda não têm entendimento sobre isso, eles acham que fazer a obra do Senhor é estar fazendo um monte de coisa. E não é. E eu já aprendi isso com o próprio Deus. Fazer a obra de Deus é aquilo que Ele te designa, aquilo que Ele manda você fazer, aonde Ele te coloca para fazer. Se Deus te colocar na esquina da tua rua e mandar você botar uma caixa de som, entregar panfleto, faça isso, porque você está fazendo a obra de Deus. Se Deus mandou você ser mulher virtuosa dentro de casa, seja mulher virtuosa dentro de casa, não é na tua congregação, é dentro da sua casa. Se Deus está mandando você orar 3 vezes ao dia, ore 3 vezes ao dia. Você está fazendo a obra. Se Deus mandou você entregar comida, entregue comida. Não vá para a mesa de oração, vai entregar comida. Você tem que fazer o que Deus está mandando, porque quando você não faz o que Deus está mandando, você entra em desobediência. Exatamente. E o que Deus me mostrou no meio desse processo todo é que eu era negligente com a minha casa. Olha aí. Quantas pessoas estão sendo negligentes, pastora, com as suas casas? A gente somos liderança, nós cuidamos de pessoas, eu também cuido de muita gente que me procura, e a maioria, liderança. Porque querem estar de segunda a segunda dentro da igreja e estão negligenciando o primeiro ministério, que é a casa. Não tem como eu cuidar de casais se eu não estou bem com meu marido dentro de casa. Eu não tenho como curar outras mulheres se eu não sou curada. Não tem como eu estar falando de família no domingo lá em cima do púlpito se dentro da minha casa é guerra. Não tem como falar de sexo se dentro de casa eu não faço. Exatamente. E eu lido com isso de atender mulheres que já estão 5, 4, 7 anos sem vida sexual dentro de casa. E o líder é um pastor, a mulher é uma pastora, mas domingo está falando de família. Gente, sexo no casamento é culto para Deus, é adoração, faz parte, é bênção. Como assim? Não. Você não tem problema de saúde, você não tem, né? Não, algo está errado, gente. Então, assim, é muita coisa que a gente vê. Tá? Exatamente, pastor. Então precisa da restauração. Tem mulheres que Deus está falando assim, para! Mas tem pessoas que parar é vergonha. Parar é se expor. Parar, o que vão falar? Parar, minhas agendas fecham. Parar, vai parar de seguidor. Parar, eu estou em pecado. Não, tem momentos que a gente precisa parar. Porque estamos fadigados. Porque estamos muito atarefados, né? A gente tem uma saúde física, a gente tem uma saúde mental, a gente precisa ter um tempo de qualidade com a família, com os filhos, a vida está passando. E o que você está gerando? Qual é o exemplo que você tem dado? Né? O que seu marido pode falar de você dentro de casa? O que a esposa pode falar do marido dentro de casa? O que você pode falar dos seus filhos, né? Porque na igreja todos nós somos santos, todo mundo na igreja não tem problema, todo mundo é perfeito. Mas quando sai das 4 paredes do templo, você vai viver a realidade da vida. E aí você vive o quê? A verdade ou vive a mentira? Porque se você vive a mentira, você anda em mentira.
Você não tem verdade em você, não tem luz, porque se você vive mentira dentro da tua casa e no templo você quer trazer mensagem de verdade, você está na mentira. Você está mentindo. Omissão. E é isso que as pessoas não entendem. E foi justamente isso que aconteceu quando o Senhor me mandou fechar a loja. Porque eu era empresária. Eu ganhava bem, eu tinha status. E aí as pessoas começaram a dizer, e agora? Faliu? Meu Deus. Aí vem a vergonha, né? A humilhação. E aí você depender de experimentar a força do seu braço é literalmente mergulhar no escuro, né? Sim. Mas graças a Deus que o Senhor tinha blindado o meu coração e essas coisas não desceu ao meu coração. Sim. E hoje, assim, eu louvo a Deus por eu ter obedecido, porque se eu não tivesse obedecido, eu teria meus filhos. Eu passei por uma experiência muito forte com a minha filha mais velha. Se eu não tivesse dentro da minha casa, eu teria perdido. E muitos que os filhos hoje não servem a Deus é justamente por isso. Porque vê um pai que prega no altar e vive dentro de casa totalmente diferente. Exatamente. Né? Então, nós precisamos... Sim. Eu posso dizer... Isso mexe no caráter dessa criança. Isso mexe na personalidade. Isso mexe e gera traumas. Isso gera consequência e sequência de comportamento na vida adulta dessa criança. Daqui a pouco tá esses filhos repetindo o que os pais, ou que o pai ou a mãe fazia com a sua esposa, com o seu marido. Repetições de comportamentos daquilo que eles têm visto dentro de casa. Isso é muito sério, gente. É modelagem. Exatamente, modelagem. E principalmente, pastor, o que acontece? Apóstola, o que acontece? Se o meu filho, a principal referência dele sou eu, se eu minto, ele vai dizer, se a minha mãe pode, eu minto também. Eu também posso. Claro. Eu minto também, entendeu? Aí ele vê um pai pregando um evangelho que não vive em cima do altar, essa criança, esse jovem, esse adolescente vai querer permanecer em um lugar de mentira? Não. Não tem como. Não tem. Então, assim, os nossos filhos, eles aprendem por modelagem. Tudo aquilo que eles veem, ouvem e sentem é o que eles vão reproduzir. Então, assim, eu deixo aqui como um alerta para os pais. Cuidado, porque os seus filhos não querem ouvir você falar. Eles querem te ver fazer. Exemplo. Eles querem te ver. Exemplo, enfim, não tem como. Aquele ditado que dizem aí que faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Com criança não adianta. Não adianta. Eles ficam com aquilo que eles veem, escutam. Exatamente. Então, assim, eles aprendem. eu hoje eu posso dizer que tudo que o Senhor me permitiu viver me trouxe para esse lugar de estabilidade em Deus, para esse lugar de maturidade em Deus, para esse lugar de fortalecimento familiar, sabe? Hoje a minha casa é o meu porto seguro, é a minha família, é a minha base. Então, assim, eu não negocio. Hoje eu não negocio. Hoje eu era uma mulher extremamente mandona, extremamente autoritária. Eu não sabia o que era submissão, mas o Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou e eu tive que renunciar a esse lugar, eu tive que devolver a honra para o meu marido, eu tive que colocar ele no lugar homem de cabeça que ele é, porque eu humilhei o meu marido por muito tempo. E quando o Senhor me colocou dentro da minha casa, ele começou a tratar comigo nessas áreas. Sim. Né? Então, é como a senhora estava falando anteriormente. Ele ensina na prática, papai. E além da prática... Dói, nossa, dói. E aí ele fala assim, ó, cala-te. Aí você vai, ele... Toda hora tu vai ouvir isso assim, ó. Silêncio.
Silêncio. E quando eu fui estudar sobre submissão, eu confesso que me deu vontade de correr. Eu falei, Jesus, essa área aqui não vai dar não para mim. Eu vou cair fora. Submissão. Mas é assim, eu acredito que foi o meu espinho na carne, mas eu estou trabalhando e o Senhor tem me lapidado. E olha o que o Senhor falou comigo. Quando o Senhor começou a tratar comigo sobre submissão, ele falou comigo assim: e agora? O que você vai fazer para desconstruir da mente da sua filha todos esses comportamentos que durante todos esses anos ela viu? Meu Deus. Olha aí. Porque o cheque era no meu nome, o cartão era no meu nome, a última palavra era a minha, quem dirigia era eu, quem resolvia os era eu. E quando eu comecei a devolver a honra para o meu marido, o Senhor disse: agora presta atenção na tua filha. Meu Deus. Porque você precisa desconstruir o que você fez, o que você alimentou na mente dela. Meu e eu Deus. estava gerando uma nova Carmenzinha autoritária, mandona. Olha aí. Então, é algo muito sério, é algo que nós precisamos parar e dizer assim: Senhor, aonde que o Senhor quer que eu esteja? Sim. Porque às vezes a gente está tão envolvido com a obra de Deus, fazendo, que nós esquecemos de estar no lugar onde Ele nos mandou estar. Exato. E se eu não tivesse me posicionado nesse lugar onde o Senhor queria que eu fosse, essa mulher submissa, essa mulher que se deixasse ser cuidada, ser amada, ser protegida, eu não estaria desfrutando das bênçãos, da restauração do casamento que eu estou vivendo hoje, sabe? Eu até gravei um stories anteriormente, o meu marido saiu, ele veio almoçar e saiu para trabalhar. E ele sabia que eu tinha essa live agora. E antes dele sair, ele preparou tudo. Ele preparou as mesas. Ele arrumou o cantinho aqui onde eu estou. E eu não me permitia. Eu nunca tinha vivido isso, pastora, porque eu não deixava o meu marido ser homem. Eu resolvia tudo. Não, ele demora demais. Eu vou fazer e tem que ser do meu jeito. Não deixava o varão aí fazer os mimos. Olha aí, olha o que você está vivendo hoje. Olha, se você não ouve, você aborta a missão do Pai. Exatamente. Então, às vezes, fazer a vontade de Deus é só ser a mulher submissa que Ele quer que você seja. Isso aí. Meu Deus! A mãe... Tem gente que gosta de ouvir isso não, pastora. Ih, tá falando de submissão. Que papo de submissão é esse? Eu é que faço, eu que aconteço. Eu sou a mulher aqui dessa casa. Ó, acabe, cala a boca. É isso mesmo. Então, fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, às vezes é só ser essa mãezona que Ele quer que nós sejamos. Meu Deus. Essa esposa submissa, essa mulher que olhe, que... E hoje, assim, hoje eu deixei meu marido ser o homem da casa, né? Hoje, eu só... Qualquer coisa que eu for fazer, até mesmo na obra do Senhor, se eu for... vou ministrar em tal lugar, primeiro eu preciso da bênção dele. Se ele não me abençoar, não. Eu também. Meu esposo também é assim. Quando eu preciso de oração, é ele que me ora, é ele que libera. Quando ele pode, ele está comigo, ele me acompanha. Exatamente, é desse jeito. Tem que ter concordância em tudo, tem que conversar. E aí, o que você acha? Vamos fazer assim, não vamos fazer? Tem que ser assim. O casal ele tem que andar numa unidade, numa concordância. Né? Agora o casal, assim, a mulher fala uma coisa, o cara fala abóbora, ela quer isso, mas o cara quer aquilo. Gente, não há lá que se sustente desse jeito. E a mulher falando, você tem que fazer, se você não fizer, ameaçando o marido. Não é dessa forma. Eu era essa mulher. Nossa, tem que ser quebrada, não é? E dói, tá? Para quebrar essa estrutura, porque a gente sabe que é uma estrutura, né? É um trono. Minha irmã... Uma estrutura é muito esmagamento do papai. Nossa, na prática. Por isso que eu falo que se eu fosse contar os meus testemunhos, tinha que ser uma live aí de 5 horas. Oh, meu Deus. Eu topo. O negócio é o Instagram, né?
que derruba as lives. Mas eu era essa mulher autoritária, eu era essa mulher Meu Deus. difícil, sabe? E assim, eu hoje, eu me perdoei, sabe? Eu me perdoei, porque, apóstola, eu venho de uma família muito forte, de Sim, mulheres muito fortes, de mulheres que dominavam, que faziam. independentes, né? Então, eu venho desse sistema, né? Então, é uma reprodução de padrão, né? É uma hierarquia. E eu louvo a Deus que na minha vez o Senhor abriu os meus olhos. E esses dias eu estava orando com a minha filha e eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, acaba em mim as maldições hereditárias, os comportamentos errados, os pactos que foram feitos nas gerações passadas, porque lá em Êxodo, capítulo 20, vai dizer que o Senhor ele visita até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. E a minha Até mil gerações também por causa da iniquidade. Então, eu falei, Senhor, eu renuncio essa herança de idolatria, eu renuncio essa herança de pactos, de pecado, e a minha geração acaba em mim, porque os meus filhos não vão passar por o que eu passei. Então, assim, eu tenho vivido isso todos os dias, e eu tenho eu não quero que os meus filhos passem por o que eu passei, é muito doloroso. Eu passei 10 anos, tenho 19 anos de casada, mas eu passei 10 anos em um tormento. Foi um tormento, um casamento destruído, desconstruído, um casamento sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, uma casa, sabe, edificada na areia. Então, assim, eu não quero isso para os meus filhos não vão passar por isso. E graças a Deus que eu estou hoje aqui presente para poder instruir os meus filhos de forma diferente. Nós somos a voz dessa geração. Né? Nós somos a voz. Então, é muito sério, é muito sério. Quando se fala de família, o inimigo ele tem tentado pesado, né? Sim. Mas louvado seja Deus que o Senhor tem levantado essas guerreiras, essas mulheres de espadão. Isso aí, é os pais que preparam os filhos. Exatamente. Não é o mundo que prepara seu filho, não. São os pais que preparam seus filhos. Deus nos deu uma responsabilidade sobre os nossos filhos. Ensina o caminho para o teu filho. Ensina, dá seguimento, gaste tempo. Ensinar o caminho, não só com exemplos, mas também com prática. Ensinar a palavra, ler a palavra com ele. Isso é ensinar, tá? Exatamente. Precisa ensinar o caminho para o teu filho. Ah, vai para a igreja, tá, mas você ensina em casa? Você dá exemplo em casa? Você gasta um tempo com ele? Precisa ser feito isso. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando e me entristeceu muito, porque ela disse assim, na igreja essa fulana ela é boca de Deus, mas na casa dela é cada palavrão com os filhos que dá medo. E olha, não, então não é boca de Deus, é espírito de Pitom. Exatamente. Infelizmente, só que nós temos visto isso dentro das igrejas, minha irmã. Nós temos visto... Mas aí falta o discernimento do espírito. Exatamente. A igreja precisa buscar o discernimento. Entende? Porque aí não tem como de uma fonte jorrar duas águas. Duas águas, exatamente. Não tem como. Se jorra duas águas, o Espírito de Deus não tem parte, ele não está ali. E é isso que a igreja precisa entender. E foi justamente isso que eu falei para ela. Eu falei assim, o que é para você ser cheia do Espírito Santo? Você está achando que ser cheia do Espírito Santo é falar em línguas, é pular de um pé só? O inimigo também faz isso. Isso não é ser cheio do Espírito, ele não. Copia tudo. Eu falei, ser cheio do Espírito é produzir o fruto que a Bíblia diz. Frutos do Espírito, tem que ter os frutos. Entendeu? A árvore ela é conhecida por os seus frutos, não por os seus frutos. Não. Né? Então, é necessário viver uma vida em retidão com Deus, porque muitos lares precisando de uma palavra de direcionamento. E eu acredito que o Senhor está nos levantando nesse tempo para essa geração.
para mudanças que estão para acontecer, né, pastor? Sim, sim. Amém. Deus seja louvado dentro dessa live. Creio que Deus vai alcançar, já está alcançando muitas pessoas, né, que precisam ter um posicionamento dentro dos seus lares, principalmente as mulheres, né? Quando se fala da mulher sábia, a gente precisa buscar essa sabedoria em Deus, no que a palavra de Deus fala que nós somos, o que nós precisamos ser, o que nós precisamos praticar, como que a gente adquire essa sabedoria de Deus, né? Se a gente lermos a Bíblia, praticarmos, buscarmos o Senhor em Espírito em verdade, a gente vai receber a totalidade daquilo que o Senhor já liberou, a gente só vai acessar. Porque Deus não precisa criar nada, porque todas as coisas já foram criadas por Ele. A gente acessa aquilo que Ele já criou. Com o quê? Com posicionamento, submissão, obediência, entrega, renúncia, santidade, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus, né? Sim. Fazer tudo de qualquer maneira, não, Deus não recebe. Ah, eu canto, mas não está em santidade? Eu prego, eu rodopio, eu dou cambalhota, Talento não impressiona a Deus. Dons não impressiona a Deus. Pode impressionar a homens na terra. E como tem impressionado. Nossa, meu Deus! Dele, né? Os dons são dele, ele nos deu, é dele. A gente exatamente. Usa, mas a essência, poucos carregam. Exatamente. Então, as pessoas estão se deixando enganar. Exatamente. Por causa. Não, filha, eu gosto de ver os frutos. Me mostra seus frutos, que aí a gente entende se é Deus, se é quem é. Exatamente. Amém? Beijo no teu coração, pastora Carmen. Obrigado por compartilhar, o esposo, né, que autorizou. Você está aqui participando. Minha história escreveu Jesus. Eu agradeço a todos que participaram, que estiveram aqui com a gente. Você que está vendo agora ou depois. Seja abençoado. Pastora, quer falar alguma coisa? Pode falar. Só agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por a sua vida, né? Amém. Pedir que o Espírito de Deus continue te direcionando, te guardando e te dando aí discernimento para cumprir o chamado do Senhor na tua vida, né? Eu creio que é um propósito de Deus, um canal, um portal de Deus, essas lives, e eu sei que muitas vidas têm sido alcançadas e que o Senhor ele te fortaleça e continue te abençoando. E eu sou grata a Deus por essa oportunidade e por te conhecer, que o Senhor te abençoe. Obrigada por criança. Amém. Beijo, Beth. Ô, Glória. Beijo, gente. Shalom, até a próxima. Tchau, pastor. Tchau.